Boa noite! Boa noite, profissionais cabeleireiros. Estou iniciando essa live aqui para a gente bater um papo bem legal. Falar um pouco sobre a evolução das minhas mechas e por quê, né? Como surgiu essa vontade e esse desejo de me tornar especialista em iluminados, né? Então, com isso, eu vim conversar um pouquinho com vocês e falar o porquê que eu escolhi ser especialista em iluminação e quais foram os passos que eu segui para me tornar especialista em iluminação e cobrar um valor alto no ticket das minhas mechas e ainda assim ser valorizada e reconhecida pelo meu trabalho. Primeiro de tudo, você que está assistindo no IGTV já pode passar para frente, tá? Já pode adiantar para frente, tá? Que o conteúdo vai ter um pouquinho mais para frente. Você que está acompanhando pelo YouTube, já pode passar um pouquinho para frente. Quem não me acompanha no YouTube, vai no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, tem um link na minha bio aqui do Instagram. E lá eu falo vários assuntos também sobre a nossa profissão, dou várias dicas. E não se esqueça que semana que vem eu vou estar fazendo uma live para vocês do passo a passo dessa iluminação que vem me trazendo os resultados incríveis. Eu cobrando alto ticket nas mechas e ainda assim fazendo umas mechas super rápidas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu sei que às vezes você que deve estar iniciando nessa área ou você mesmo que tem medo de fazer mechas ou já faz mechas e tem muita dificuldade nessa área, eu quero te dizer que eu também já passei por isso, tá? Que isso é uma fase que todo profissional passa, até mesmo os renomados. Por que eu digo isso? Porque até você se descobrir e você ver o que você realmente gosta, no que você realmente se liga mais e você se reconhece mais, tem um tempo, né? Nada é da noite pro dia, você não fica expert em algo, você não fica bom em algo da noite pro dia. E por isso eu separei algumas fotos aqui para vocês verem que eu, como você, eu também já fui um profissional que eu não me valorizava, eu não era valorizada, eu não tinha resultados bons, tá? Eu vou ser bem sincera para você, os meus resultados eram simplesmente muito semelhantes ao de todo mundo. Boa noite, Dila, tudo bom? Boa noite, Dila. Então, os meus resultados eram muito semelhantes ao de todo mundo. Então, eu não tinha nada de diferente para entregar. Então, eu quero te dizer, você que às vezes está frustrado, às vezes você tenta trabalhar nesse mundo das mechas, mas não consegue se encontrar, não consegue se ver nesse mundo, não consegue ver que você pode crescer. E não é bicho de 7 cabeças. As mechas é algo lindo, que se você souber trabalhar nesse mundo das mechas, você tende a ser valorizado muito mais rápido, tá? Porque eu digo, não é que os especialistas em alisamentos não são valorizados, é que o mundo das mechas é um pouco mais valorizado pelo trabalho, né? Porque o alisamento é algo que é muito normal, né? Algo muito comum, tem aquele passo a passo. A mecha não. A mecha, o mundo da colorimetria, das mechas, da iluminação é um pouco mais vasto, é um pouco maior. Comecei agora a live, Dila. A live de hoje vai ser sobre a minha evolução das mechas e dizer para vocês que se às vezes você estiver desanimado, você não conseguir entregar para sua cliente os resultados que você gostaria de entregar, eu quero te dizer que eu também passei por isso, que eu também, tá? Tive essa fase, porque, igual eu disse no começo da live, eu queria fazer o que todo mundo também fazia, né? É isso mesmo, Dila. O mundo das mechas é muito mais valorizado. Então, por isso que eu digo, o alisamento é algo muito comum. Então, para você crescer nessa profissão, para você ter mais reconhecimento tanto das suas clientes,
tanto de outros profissionais. Você tem que entrar nesse mundo das mechas. E às vezes você não consegue entrar nesse mundo das mechas pelo simples fato de ter medo de não conseguir entregar os resultados que você procura, né? Mas igual eu falei, eu também passei por esse processo. Ninguém começa da água pro vinho, ninguém muda da água pro vinho, ninguém consegue entregar um resultado perfeito da água pro vinho sem ter uma metodologia, sem ter um caminho, tá? Como vocês sabem, quando a gente inicia nesse mundo das mechas, a gente tem muita insegurança, tá? A gente tem muito medo de manchar o cabelo, a gente tem muito medo de estragar o cabelo da nossa cliente. Então, é muito complicado, né? A gente tentar iniciar e já tentar conseguir entregar um resultado excelente, né? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui de como eram as minhas mechas antigamente. Olha isso, gente. As minhas mechas antigamente, primeiro de tudo, antes de falar sobre a técnica em si, tá? Eu quero dizer pra vocês aqui, eu não era uma profissional valorizada. Eu não era uma profissional que cobrava um alto ticket nas minhas mechas. Eu era uma menina, tá? Eu era uma menina que era aplicadora de produtos, tá? Como vocês podem ver, essas mechas aqui foi uma das minhas primeiras mechas. Ela não tinha desenho, ela não tinha, sabe, uma raiz bonita, um acabamento legal. Eu pecava até mesmo nas finalizações. Como vocês sabem, as mechas, a gente tem que ter uma finalização bonita para poder realçar ainda mais o nosso trabalho. Eu nunca tive medo, nada, nunca. Você é muito privilegiada, Dila. Porque quando a gente inicia, muitas das vezes, eu sei que tem muitos profissionais que sentiram incapazes, sentiram medo, insegurança de não conseguir entregar um resultado legal para o seu cliente. E muitas vezes ficava se comparando com outros profissionais por não conseguir entregar um resultado legal, um resultado de excelência. Porque muitas das vezes eu, antes de entender todo esse mundo das mechas, que eu não precisava ser como todo mundo, tá? Eu não precisava ser todo mundo. Como minha mãe mesmo dizia, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que fazer os blondes, masters, e eu não tinha um desenho, uma assinatura nas minhas mechas. O que é uma assinatura, ali? Mas eu iniciei agora as mechas. O que é uma assinatura? Uma assinatura é você colocar o seu nome no seu trabalho. Independente se seja apenas algo, a sua finalização, o seu modo de tirar fotos, o desenho das suas mechas ser diferenciados. Você precisa ter a sua marca. E você olhando para esse trabalho aqui, se alguma cliente vê esse trabalho aqui, elas nunca saberão que terá sido eu que tivesse feito. Por quê? Hoje em dia eu prezo pela naturalidade. E essa época aqui eu cobrava nas minhas mechas R$80. R$80, gente. E eu demorava em torno de, era o dia inteiro. Era tipo umas 12 horas no cabelo, pra vocês terem noção. Era o dia inteiro apenas em uma cliente. E eu cobrava R$80. Então, todo mundo tem o começo. Todo mundo inicia de alguma forma, né? Então, nessa época eu achava que eu tinha que fazer cabelos como todo mundo fazia. E eu me frustrava, porque eu não conseguia me olhar para o meu trabalho e se sentir satisfeita. Eu olhava para o meu trabalho e falava assim, gente, mas eu fiquei horas nesse cabelo, e não consigo entregar um resultado. Qual o valor de suas mechas hoje em dia, Li? Então, depende muito, Dila. Depende muito. Ela varia muito, mas eu sempre coloco a partir de 380 a 400. A partir. Depende muito. Então, fica mais ou menos a partir de 380 a 400 reais.
Depende muito se o cabelo vai precisar de uma correçãozinha, se o cabelo é muito grande, se o cabelo é muito extenso. Então é mais ou menos essa base. Isso porque eu atendo numa cidade de 10 mil habitantes, tá? Então, as mechas aqui, elas variam para vocês terem noção de quanto o pessoal cobra aqui nas mechas da minha cidade, tá? Aqui varia entre 100 e 160 reais. É muito barato, é um trabalho muito desvalorizado, né? Então, aqui na minha cidade, depois que eu coloquei a minha marca nas mechas, coloquei um diferencial e saí da manada. Eu parei de fazer o que todo mundo estava fazendo, o que todo mundo fazia. Sim, é uma cidade muito pequena onde eu moro. É uma cidade muito pequena. E aqui eu sou considerada referência na minha cidade em questão de mechas. Isso porque eu não trabalho com... como se diz? Com blondes, tá? Eu sou referência em iluminados. Mas por que eu sou referência em iluminado? Porque foi um posicionamento que eu me coloquei. Foi um posicionamento que eu escolhi pra mim, porque foi o que eu acreditava, tá? Porque eu acredito que o iluminado você consegue trabalhar com diversos tipos de cabelo, entregar um resultado que está muito em alta hoje em dia, né? Que está muito procurado hoje em dia. Por quê? Porque as mechas blondes, elas estão sendo muito desvalorizadas, tá? Por quê? Porque as clientes têm medo de clarear os cabelos. E quando você entrega uma iluminação com um cabelo saudável, com uma raiz natural, que ela consiga ficar muito mais tempo com a raiz linda, sem necessidade de retoque, isso gera um alto ticket para você poder cobrar, tá? Mas eu quero te dizer para vocês, que para vocês não ficar se comparando muito comigo. Você cobra 400 reais numa mecha, numa cidade de 10 mil habitantes, mas eu cobro, 150, 200 reais. Mas tudo é um processo, tá? Eu tô dizendo pra vocês aqui sobre a minha evolução. Eu não comecei cobrando 400 reais numa mecha. Eu não comecei cobrando 400 reais numa mecha. Isso foi um processo que eu fui desenvolvendo. E eu estou aqui diariamente mostrando pra vocês que é possível. Que vocês podem ser valorizadas. Que vocês podem trabalhar menos. É sábado. Eu cheguei em casa, saí do salão, era 4 horas da tarde. Por quê? Porque eu não tinha cliente? Não, porque é uma escolha que você faz. É uma escolha. Porque quando você se torna referência, tudo muda na sua cabeça. Você não precisa trabalhar todos os dias, igual uma camela. Porque na nossa profissão também tem disso, né? Não, porque para você se tornar uma referência, você precisa atender todos os dias, 12 horas por dia. Não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona. Mas tudo é um processo. E o processo não começa no físico, começa aqui, ó, na nossa mentalidade. A gente tem que mudar a nossa mentalidade e nos colocarmos como a nossa principal, a principal de todas. Nós temos que colocar a nossa profissão, o nosso amor em tudo o que fazemos, tá? Então, como eu dizia pra vocês, sim, é um processo, com certeza, é um processo. Então, eu digo pra vocês, não se comparem, não fica se comparando, tá? Por que eu digo isso? Porque eu muitas vezes me comparava quando eu tinha esse tipo de resultado aqui. E eu tô aqui diariamente postando vídeo, postando conteúdos para dizer para vocês que é possível crescer tanto em cidade pequena, tanto em cidade grande. Isso vai de você. Só depende de você para que isso aconteça. E por que eu digo isso? Porque a gente tem que trabalhar nossa mente, saber o que gostamos, o que queremos, tá? Eu, para desenvolver essa técnica minha, essa metodologia minha, por quê? Eu falo metodologia, porque hoje em dia eu não trabalho com loirões. Eu não trabalho com blondes, não trabalho com platinados. Por quê? Porque
eu me coloquei como autoridade no iluminados, nas iluminações. Eu posso até trabalhar, eu posso até mesmo trabalhar em cabelos claros, mas naturais. E nuances 9, fundo de clareamento 9, fundo de clareamento 8, super tranquilos. Mas o que muda é a minha marca. É o meu desenho de mechas, a minha técnica que vai mudar. Vocês conseguem entender que vocês precisam ter uma técnica sua para você conseguir ter a sua marca desenhada no cabelo, não somente fazer o que a manada está fazendo, fazer o que todo mundo está fazendo. Você precisa se destacar, porque igual você falou, Dila, é uma escolha. E você deve escolher todos os dias ser a melhor, tá? Independente do que você escolhe. Independente, tá? Então, pra mim foi um processo, pra mim sair dessas mechas blondes que eu ficava horas fazendo, pra chegar nessa técnica de uma raiz mais natural, de contraste, né? De algo mais sutil. Por quê? Porque isso me encantava. Isso fazia bem pra mim. Eu sabia que com isso eu conseguia cobrar um valor maior. Eu conseguia colocar a minha essência no meu trabalho. Eu conseguia colocar a minha essência. Porque você não deve ser aplicador de produto como eu já fui, ou talvez como você seja hoje. Você deve colocar a sua marca no seu cabelo. Você deve colocar toda a sua essência no seu trabalho para quando alguém ver aquele cabelo e falar: nossa, foi fulana que fez. Porque a gente é assim. Tem muitos profissionais que você deve acompanhar e olhar os trabalhos e falar: eu tenho certeza que isso daqui foi fulana que fez. Por quê? Porque ela colocou a marca dela, ela colocou a essência dela naquele cabelo. E não seja igual a manada, não faça o que todo mundo está fazendo. Não fique na modinha. Se a modinha for uma raiz impecável e isso fazer sentido para você, tudo bem. Mas se não faz sentido para você, saia desse ciclo, como eu saí. Como eu saí. Porque eu digo aqui todos os dias que a naturalidade sempre vence. Que o sutil, a raiz sutil, que o contraste, eu sempre bato nessa tecla, porque eu sei que é o que vende muito bem para sua cliente. Porque antes de pensar como profissional, você deve pensar como a sua cliente. Como um consumidor do seu trabalho. Porque as clientes estão traumatizadas. Quando se fala em mechas, elas já pensam em quebrar o cabelo, já pensam em cabelo danificado. E você, profissional, tem o direito de tirar isso. Você, profissional, tem esse direito de tirar essa objeção da sua cliente na cabeça dela. Porque ela tem essa objeção. Ela tem isso na cabeça dela, porque a gente é consumidor. A gente tem que pensar como consumidor e pensar dessa forma também. Que nós devemos precisar ser consumidores acima de profissionais, tá? Porque as clientes, elas estão cansadas disso. E você deve ser o diferencial. Você deve se colocar como um diferencial. Talvez seu diferencial seja o desenho das suas mechas, a cor das suas mechas, o seu trabalho em si, o seu atendimento. Tudo isso deve ser colocado, a sua essência no que você faz. Independente. Li, mas eu não trabalho com mechas, eu tenho medo. Mas por que você criou todo esse medo, esse bloqueio em você? Porque você já viu que muitos profissionais tiveram erros gigantes por falta de colocar uma essência, uma marca, uma identidade no seu trabalho e se frustraram e acabam tendo erros profissionais na profissão deles. E eu digo pra você que tem medo de fazer mechas, você está perdendo dinheiro.
Porque as mechas é o trabalho mais valorizado dentro do salão, tá? Quem faz mechas com vocês uma vez e gostar do seu trabalho, ela não te troca. Sabe por que ela não te troca? Porque tem a sua marca. Você tá entendendo? É sobre isso, Dila. Olha, eu vou ler pra vocês aqui. Li, vou atender uma mulher que foi em um salão em setembro. Ela ficou arrasada porque deixaram o cabelo muito platinado. Ela quer baixa manutenção. Nisso, vocês já conseguem perceber o que a sua cliente procura. Ela prefere algo mais sutil, que ela consiga ficar mais tempo sem a manutenção. E você, profissional, acaba não entrando nesse mundo das mechas, não entrando nesse mundo da naturalidade por medo. Por medo de estragar cabelo, por medo de manchar cabelo, por medo de danificar cabelo. Mas temos metodologias, temos técnicas que faz você perder totalmente esse medo e entregar um resultado impecável, saudável, que a sua cliente vai ficar o tempo inteiro, até mesmo antes do retoque, com um cabelo lindo. Eu tenho clientes, que eu tenho que deixar registrado aqui pra vocês. Eu tenho que trazer pra vocês aqui. Eu tenho clientes minhas que fizeram mechas comigo há mais de 1 ano e o cabelo está lindo, mesmo sem usar nada pra abafar, pra esfumar, pra apagar. É só questão de saber aplicar. É só questão de saber aplicar, de fazer a divisão correta, seguindo tudo certinho. Não tem erro, não tem erro, é impossível ter erro. Então, por isso que semana que vem eu vou vir trazer para vocês verem tudinho, e eu vou deixar salva tudinho para vocês verem que eu não estou mentindo. Eu vou trazer para vocês todo o passo a passo de como funciona essa minha técnica. Porque talvez você pode estar pensando assim, Li, mas é porque faz anos que você trabalha com isso. Gente, faz anos que eu trabalho com isso, mas muitos anos eu errei também. Há muitos anos eu faço mechas como todo mundo fazia. Eu fazia mechas que eu nem gostava. A cliente gostava, mas eu não. Hoje em dia, todas as mechas que eu faço, eu me sinto gratificante. Eu me sinto grata porque eu estou entregando o meu melhor resultado. Eu estou entregando a minha essência e a minha marca, tá? Porque igual eu falei pra vocês, vocês têm que pensar como consumidores. Eu vou ver se eu consigo achar aqui outra foto de outra mecha que eu fazia. Olha isso, gente. Dá vontade de chorar. Gente, ó. Não é falando mal dos blondes, dos platinados, tudo, sabe? Mas o que é mais legal? Você olhar esse tipo de trabalho assim. Agora você vai me dizer. O que é mais harmonioso para sua cliente? O que você acha que dá mais vontade na sua cliente de fazer com você? Me diz. Ou esse tipo de trabalho assim? O que você acha que a sua cliente vai sentir mais desejo pelo seu trabalho? Um trabalho muito blonde, loiro. Claro, tem muitas mulheres que amam. Mas tem muitas mulheres que estão insatisfeitas com a cor do cabelo delas, com o loiro delas. Não quer mais ficar fazendo loiro. E procure alguém para trazer somente uma luminosidade. É aí aonde os especialistas em iluminados entram. É aí que você consegue ser reconhecida. Porque você vai pegar uma cliente totalmente traumatizada. Cliente traumatizada é a melhor coisa.
Às vezes, muitos profissionais podem pensar assim: cliente traumatizado é bucha. Não, não é bucha. Eu digo por mim mesma. Não é bucha, sabe por quê? Porque todas as clientes traumatizadas que eu peguei pra mim, todas elas eu fidelizei. E por que todas elas eu fidelizei? Porque todas elas eu entreguei algo que eu tinha proposto pra ela. Aí você me diz assim: Li, mas como assim? Você não faz o que ela pede pra você? Você não faz só a descoloração que ela pede pra você? Não, não é assim que funciona. A gente faz de acordo com o que a gente entende que dá certo, o que a gente pode dar certo, o que pode dar certo, tá? E você vai ter que ter essa conversa com ela. Por quê? Porque cliente traumatizada é a cliente que você fideliza. A cliente traumatizada é a cliente que você fideliza. Porque quando você supera uma dor dela, talvez na descoloração, talvez no desenho das mechas, talvez na mecha em si, tá? Todo aquele trabalho de mechas, tanto no desenho, na cor, nos cuidados, tudo isso, você tirando todas essas objeções com o seu trabalho, é impossível a sua cliente você não fidelizar ela. É impossível a sua cliente não ter confiança, porque a fidelização vem da confiança. Você só é fiel em quem você confia. Olha o meu cachorro querendo conversar na live também. Então você que tem medo, tira esse medo. Talvez você não faz mechas por medo. Ai, Li, mas eu tenho medo de quebrar o cabelo da minha cliente. Eu tenho medo de danificar o cabelo da minha cliente. Ai, Li, mas e se eu fizer sei lá, e ficar muito marcado, de eu manchar? Existem técnicas que você não precisa de muito trabalho. Existem técnicas que o erro é quase impossível. Por quê? Porque para poder a técnica primeiro ser perfeita, ela passa por vários testes até chegar na perfeição e se tornar realmente uma técnica, tá? Então, por isso que eu digo para vocês, perca esse medo, porque às vezes aparece trabalhos para vocês de mechas, aparece trabalho para vocês de iluminado e você acaba não pegando esse tipo de trabalho por medo, por não conseguir superar as expectativas da sua cliente, por não saber aonde começar, por não saber como fazer. Existe método, existe técnica para isso. E eu estou aqui diariamente, sempre postando vídeo, postando conteúdo, postando os meus resultados que eu consigo fotografar para vocês aqui, para mostrar que é possível, sim, você fazer mechas e ser reconhecida. É possível. Gente, meus trabalhos eram horrendos de feio. Meus trabalhos não eram bonitos. E se eu conseguir, você também consegue. Eu comecei do absoluto zero. Eu comecei sem saber pegar num pincel, sem saber a proporção que faz a mistura do pó descolorante. Eu não sabia de nada. E se eu não sabia e entrego um resultado como esse hoje em dia, você também consegue. Você também consegue. Então tira esse medo. O mundo das mechas é o mundo mais incrível. Porque com as mechas você consegue transformar as pessoas. Você consegue cobrar um valor justo no seu trabalho e ser realizada com isso. O mundo das mechas, ele faz a gente se tornar uma profissional muito mais realizada e muito mais reconhecida na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa região. É incrível, gente. É muito incrível mesmo. Então, se você tiver essas objeções,
Se eu pensasse, quando eu iniciei, que eu nunca conseguiria e tivesse parado, não, mas ficou muito ruim essa mecha, eu vou parar. Não. No primeiro erro, no primeiro obstáculo, eu não consegui entregar uma mecha como eu entrego hoje, com 3 horas de procedimento, super rápido, super tranquilo. E sabe, o cabelo super saudável. Eu não conseguiria. Eu realmente não ia conseguir se eu tivesse parado. Porque o segredo do sucesso em tudo que a gente faz é não desistir. E apenas dar o primeiro passo. É apenas começar, iniciar. Então, se você às vezes está com esse medo, mas eu tenho medo, eu não sei. Vai com medo mesmo. Inicia, mete a cara. Você vai se arrepender de não ter começado. Se capacite, estude, procure mentores, pessoas que podem te ajudar. Isso mesmo, não desistir, Dila. O segredo do sucesso é não desistir. Porque o que diferencia um vencedor de um que não venceu é simplesmente porque o vencedor não desistiu. Porque às vezes você está pensando nas dificuldades e não nas vantagens de você ser um profissional colorista, de você ser um profissional especialista em iluminação. Às vezes isso está mexendo na sua cabeça, você tem uma vontade, mas faz com que você não tome uma decisão, uma iniciativa, não é verdade? E acaba não tomando decisões que faz mudar totalmente a sua perspectiva de vida, tá? Gente, então vou fechando essa live, dizendo essas palavras para vocês. Se você está iniciando, se você está querendo entrar nesse mundo das mechas, para você só começar, estudar bastante, ter o conhecimento, igual como eu disse, não ir igual a manada, não ir igual a manada, fazer o que você nasceu para fazer, transformar pessoas, transformar mulheres. A gente tem um dom, se vocês soubessem esse dom que a gente tem, a gente não faz somente mechas, a gente não faz somente cabelo, a gente transforma mulheres. Isso é incrível. Sim, Dila, futuramente sim. Você fala o curso, né? Eu vou ver certinho. Estou sim com alguns projetos. Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do projeto aqui. E vocês vão estar sabendo de tudo, tá? E assim que tiver tudo certinho, eu já posto para vocês aqui. Mas é isso que eu queria dizer para vocês nessa noite de sábado. Que a nossa profissão não é somente fazer cabelos. E a gente não deve também se colocar como escravos do nosso trabalho. O que é ser escravo do nosso trabalho? É você achar que você deve trabalhar sempre, todos os dias da sua vida, se matando todos os dias. Porque muitas das vezes você acha que essa profissão de cabeleireiro é você sair 10 horas da noite no sábado, sair 11 horas da noite no sábado, ser a última a chegar nas festas, mas não é bem assim. Depois que você começa a aprender algumas coisas, você vê que a nossa profissão ela tende a nos trazer coisas extraordinárias. Basta a gente agarrar e nos colocar como prioridades na nossa vida e não trabalhar somente em vão, mas trabalhar para poder se doar para as nossas clientes e fazer o nosso melhor, independente do que a gente quer fazer. Será vitalício? Então, Dylan, não sei também. Eu vou estar
postando tudo certinho aqui, os detalhes, tudo certinho. Mas por enquanto eu vou estar aqui com vocês, trazendo muito conteúdo gratuito. Então eu digo pra vocês, aproveitem o máximo de conteúdo que eu estou dando pra vocês aqui diariamente, o que eu posso. Eu vou estar trazendo pra vocês aqui gratuitamente, porque quando eu iniciei eu não tinha isso. Eu não tinha pessoas pra me dar um horizonte, eu não tinha pessoas pra me trazer, me pegar a minha mão e mostrar que existe um caminho sim, tá? Que nós podemos ser prósperos nessa vida. E eu digo pra vocês que eu vou estar aqui sempre, trazendo muito conteúdo pra vocês, me doando mesmo, porque quem é que faz isso num sábado de noite fazer uma live, né? Então eu vou estar aqui sempre me doando, me trazendo pra vocês aqui no gratuito. O que eu puder, dúvida, pode estar mandando na caixinha, no direct, que eu vou responder, tá? Eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Vou trazer muito conteúdo sobre a técnica, muito conteúdo sobre posicionamento, sobre as mechas, sobre o nosso mundo de cabeleireiro. Trazer mais convidados pra gente bater um papo bem legal também, tá? E é isso, meus amores. Um bom sábado. Que seja um sábado de descanso e uma semana revigorante para cada uma de vocês, para quem está assistindo o IGTV. Que seja uma semana incrível, tá? Que seja uma semana transformadora para sua vida. E só te digo uma coisa, que a nossa profissão, ela é maravilhosa. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e boa noite.